Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia helenística. E na aula de hoje eu vou contar para vocês sobre o mito grego ou o helenismo por trás da constelação de Virgem. O mito de Virgem é, na minha opinião, um dos mais inspiradores de todos. Os mitos da constelação de Aquário e de Virgem, na minha opinião, são os mais bonitos. E vocês, ao longo do vídeo, vão entender por quê. O mito de Virgem é tão poderoso que ele inspirou a cultura, não somente a cultura ocidental, mas também a cultura mundialmente falando, de um jeito muito particular. Na língua portuguesa, ainda nos dias de hoje, se utiliza uma expressão no contexto jurídico chamada de voto de Minerva. Você já ouviu falar na expressão voto de Minerva? Provavelmente já, mas talvez você não saiba que a expressão vem dessa constelação. Virgem inspirou o conceito de direito que nós conhecemos hoje. Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? Virgem inspirou os tribunais pelo mundo, as cortes, a organização dos ministros, dos juízes, do júri, do veredito. E não para por aí. Virgem também inspirou a psicanálise moderna em conceitos como... Você já ouviu falar do conceito de complexo de Electra? Então, provavelmente já, mas a inspiração do complexo de Electra, ela vem dessa constelação. E conceitos sutis como partenogênese também são inspirados nessa constelação. Então, sem mais delongas, vamos entender o grego por trás de Virgem. Então, na astrologia helenística, todos os zodíacos têm um nome em grego. E o nome em grego de Virgem é Parthenos. E Parthenos significa virgem, ou pode significar também garota imaculada, uma moça que nunca teve relações sexuais. Então, aqui na lousa eu escrevi em caixa alta e em caixa baixa. No grego, algumas letras, quando são escritas em caixa alta, são escritas de um jeito, e na caixa baixa são escritas de outro. Então, aqui nós temos um Pi, Alfa, Rho, Theta, Epsilon, Ne, Ômicron e Sigma. E aqui na caixa baixa, algumas letras mudam, certo? Mas não todas. O Pi minúsculo, ele não muda. O Alfa minúsculo, ele parece esse A que a gente usa no alfabeto romano. O Rho também não muda muito. O Theta, o Y não muda. Agora, o Ne, e na caixa baixa, ele é escrito parecendo um V, mas não é um V. Ele, na verdade, tem som de Ne, de N. E o Sigma, na caixa baixa, ele fica parecendo uma cedilha. É o que no alfabeto romano se entende por cedilha, inspirado nessa letra grega. Só que o sigma, ele tem uma peculiaridade. Quando ele é escrito na caixa baixa e no final de uma palavra, ele vai ser escrito parecendo uma cedilha. Agora, quando o sigma está na caixa baixa e no meio de uma palavra, ele vai ser escrito de uma maneira diferente. Então, o Partenon, que é um banco que fica na Acrópole de Atenas, capital da Grécia,
é inspirado nessa constelação. Então, Parthenon significa a câmara ou o quarto da Virgem. E Parthenos significa virgem, como eu já tinha traduzido anteriormente. Para as pessoas que são um pouco mais familiarizadas com o helenismo, esse nome Parthenos é um epíteto para se referir à deusa Atena. Então, a história por trás dessa constelação é a história de Atena. Toma só um pouco de cuidado, porque a capital da Grécia se chama Atenas, com um S no final, Atenas. E o nome da deusa dessa constelação é Atena, certo? Não tem S no final. Então, quando vocês ouvirem Atenas, é o nome da cidade. E Atena é o nome da deusa, tá certo? E o aniversário de Virgem acontece anualmente entre 20 de setembro a 19 de outubro. Então, quando se fala em aniversário, significa, na verdade, o aniversário do Sol. Porque na astrologia helenística se usa o zodíaco sideral e o conceito de Ayanamsha. Então, a Urânia, como é o nome grego da astrologia helenística, na verdade, Urânia é o epíteto da astrologia helenística em grego. A Urânia faz o ajuste à precessão dos equinócios ou à precessão das estrelas. Então, nos tempos modernos, o Sol ingressa na constelação de Virgem no dia 20 de setembro e se retira dessa constelação em 19 de outubro anualmente. Então, se você não nasceu entre 20 de setembro a 19 de outubro, você não é considerado virginiano ou virginiana pela astrologia helenística. Você, para ser virginiano na astrologia helenística, ou melhor, para ter o Sol em Virgem, você necessariamente precisa ter nascido entre 20 de setembro a 19 de outubro, tá certo? Então, aqui no quadro, eu desenhei a constelação da Virgem. Na eclíptica, a moça, na verdade, está deitada na eclíptica. Então, aqui eu desenhei ela de pé. Então, aqui é a cabeça da Atena, o elmo ou o capacete da Atena. Aqui é a armadura ou a couraça que ela carrega junto com a sua égida, a sua égide, que é o escudo que o pai de Atena, o Zeus, presenteou a Atena. É o que se chama de égide. E ela também carrega o gorgonião, que é um amuleto contendo a cabeça da Medusa ou a Górgona. Por isso que se chama gorgonião. E ela é normalmente enfeitada com cobras ou serpentes que fazem referência ao Ouroboros, o ciclo de morte e renascimento, a Sansara do Karma, como é conhecido na Índia, e também a própria Medusa, que é dita de ter cabelos de serpente. E aqui são as pernas dela e aqui são os pés, certo? Na astrologia helenística, as estrelas são catalogadas de acordo com a que tem maior magnitude e a que tem menor magnitude ou brilho. Então, a de mais alta magnitude vai ter o status de estrela alfa, como vocês podem ver aqui, que a alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e a de
brilho mais baixo vai ser chamada de ômega, que é a última letra do alfabeto. Então, a constelação de Partenos é uma das únicas em que a estrela alfa, se eu não me engano, a outra é Escorpião. Escorpião e Virgem são as constelações em que a estrela alfa ela vai ter um nome não arábico. Normalmente todas as outras constelações elas têm a estrela alfa como um nome arábico, fazendo referência à Babilônia. Na de Virgem é um nome latim, porque é como depois da invasão e apropriação da cultura helenística pela a República Romana e depois do Império Romano, as estrelas vão ser traduzidas do grego para o latim. Então, em Partenos, a alfa se chama Spica. Spica em latim significa espiga. E a espiga, ela pode ter relação, de maneira geral, com os cereais. Então, no Yavana Jataka, que é o tratado helenístico, se comenta que o zodíaco de Virgem rege ambientes onde as pessoas frequentam para plantar grãos. E, mais especificamente, essa espiga é uma espiga de trigo, porque a origem do zodíaco que nós utilizamos na astrologia hoje é do Oriente Médio e mais especificamente da Babilônia, ou Babel ou Bagdá. E é no Oriente Médio onde se nasce o trigo, certo? Então, assim, você vai ouvir alguns historiadores erroneamente falando que a origem do trigo e do pão, da pizza, do pão de hambúrguer, das massas de maneira geral, vem da Europa. Mas essa alegação é sofisma, é completamente falsa. A origem do trigo é sim do Oriente Médio. Assim como a origem das massas, como massa de pão, massa de pizza, massa de pão para hambúrguer, vem do Oriente Médio, tá certo? E falando do Oriente Médio, foi no ano de 538 a.C. que ocorreu a queda da Babilônia. Então é nesse ano em que o Império Aquemenida invade e destrói a Babilônia. Como eu comentei anteriormente, a Babilônia é o lugar de origem do zodíaco que nós utilizamos hoje. Ele foi catasterizado pela primeira vez na Torre de Babel. A Torre de Babel é um observatório astronômico que os astrólogos caldeus, né, que caldeu é um epíteto para astrólogo babilônico, mais especificamente Marduk, foi quem catasterizou os 12 zodíacos que nós conhecemos hoje. Então, nesse ano, o Império Aquemenida Zoroastriano, sob o comando de Dário I, eles vão fazer um genocídio na Babilônia, crucificando 3.000 pessoas. Então, a crucificação é um método de execução que ele foi inventado na Pérsia, e mais especificamente no Império Aquemenida. Você vai ouvir historiadores dizendo que a crucificação surgiu no Império Romano. Não surgiu. A crucificação surgiu na Pérsia. E foi o Dário I, o persa zoroastriano Dário I, quem usou pela primeira vez a crucificação como uma arma de extermínio de massas. No caso, os exterminados aqui foram os babilônios. Então, a mitologia da Babilônia é chamada também de mitologia acádia, e acádia também pode ser chamado do nome da língua, que também é chamado de Assiro-Babilônio.
E depois que a crucificação é usada na Babilônia, ela vai inspirar outros povos a também usarem a crucificação como um método de extermínio. Os persas usavam a crucificação para exterminar as pessoas que não se convertessem ao zoroastrismo, ao Mazda e Asna. Então, os hebreus vão passar a usar a crucificação, os judeus vão usar, o povo de Canaã, os cananeus, que são os chamados também de fenícios, ou o povo púrpura, também vão usar até chegar no Império Romano. Então, a destruição da Babilônia acelerou com que o zodíaco da Babilônia fosse levado para a Grécia. Não existiam cidades-estado unificadas naquela época, como existe uma Grécia hoje unificada. Naquela época eram cidades-estado independentes entre si, que tinham como unidade a língua grega e o helenismo. Então, nessa época, o politeísmo estava florescendo no mundo, sobretudo na Grécia. Então, os gregos vão passar a utilizar o zodíaco da Babilônia e vão catasterizar histórias que são genuinamente gregas ou genuinamente europeias. E os gregos vão catasterizar mais constelações boreais e austrais. Vai ser na Grécia, especificamente nas mãos de Hermes. Hermes é quem vai inventar o que a gente conhece como zodíacos ascendente ou horóscopo. Então, a palavra horóscopo em grego é o que em sânscrito se chama de lagna. Lagna, horóscopo, lagna são a mesma coisa. Então, é o Hermes quem inventa o lagna. E as 12 casas, que são chamadas em grego de 12 topos, que é o que na astrologia védica vai ser chamada depois de bhavas. Então, os bhavas são inventados na Grécia por Hermes, tá certo? Vai ser no ano de 323 a.C. que vai acontecer a morte do Alexandre III da Macedônia, conhecido vulgarmente como o Alexandre o Grande, que foi o maior militar, e eu ainda acrescento que foi um dos grandes profetas do helenismo, se não o maior profeta do helenismo. Então, em 323 a.C., com a morte do Alexandre, é que vai se iniciar o que se conhece na história como período helenístico. Então, o que se chama de astrologia helenística é o que foi desenvolvido após a morte do Alexandre III da Macedônia. E a astrologia helenística é um sistema de astrologia praticado nessa região do Mediterrâneo, ou de Thalassa, como é o nome do mar Mediterrâneo em grego, Thalassa. E vai ser em 146 a.C. que a República Romana vai invadir e anexar a Grécia e também o Império Macedônico. E a Cleópatra VII vai ser a última grande governante desse Império Helenístico. Então, Roma vai traduzir o zodíaco da Babilônia agora com roupagem helenística e a astrologia helenística como um todo para o latim. E vai ser o Enéas, o cidadão troiano, que vai levar a Palas Atena, a estátua de Palas Atena de Troia para Roma. Sendo que Rômulo e Remo são descendentes de Enéas, que são Rômulo e Remo, os fundadores da cidade de Roma, na Península Itálica. Vai ser nessa época aqui. E em 762
depois de Cristo, já na Idade Média, vai ser quando vai surgir o Império Abássida, ou Califado Abássida, que é um califado islâmico, em que eles vão traduzir o zodíaco da Babilônia para o arábico. É por isso que na astrologia e na astronomia moderna, muitas estrelas fixas têm um nome arábico, é por causa dessa fase específica. A história começa com a fundação da cidade de Atenas, na Ática. E a Ática é hoje uma região da Grécia. Ática é dado em homenagem ao primeiro rei da Ática, chamado de Acteu. Acteu tem uma filha chamada Aglauro, e Aglauro vai se casar com Cécrope, conhecido também como Cécrope I, que vai ser o fundador oficial da cidade de Atenas e o primeiro rei. Então, o Cécrope vai se casar com Aglauro, e dessa relação eles vão ter 3 filhas. Uma das filhas vai ser chamada de Aglauro também, que é o mesmo nome da mãe. A outra vai ser chamada de Pandroso e a outra de Herse. A Herse vai ter um relacionamento com Hermes, e desse relacionamento eles vão ter um filho chamado Céfalo, que vai ser considerado um dos homens mais bonitos e vai atrair a atenção de Eos, a personificação da aurora. A filha Aglauro, ela vai ter uma relação com Ares, e dessa relação eles vão ter Alcipe. E Alcipe vai ser estuprada por Alirótio. Alirótio é um dos vários filhos de Poseidon. E como retaliação, o Ares vai matar o Alirótio. E após esse assassinato, o Ares vai ser preso e julgado num tribunal fundado pelo próprio Cécrope I, que é o fundador oficial da cidade de Atenas, na Ática. E no tribunal, o júri vai inocentar o Ares. E por que ele vai ser inocentado? Porque o Alirótio foi morto porque ele havia cometido o delito de estuprar a filha de Ares, Alcíope. Então isso vai gerar uma comoção no júri. E como homenagem, este tribunal fundado por Cécrope, como eu disse, vai receber o nome de Aerópago. Então, o Aerópago existe ainda nos dias de hoje em Atena. Lembremos que o Ares é o nome grego do que na língua romana se conhece como planeta Marte. Então, o Cécrope, ele vai organizar os funerais e instituir a tradição do casamento em Atenas, porque antes disso os atenienses eles viviam uma vida promíscua. Então ele quem vai estabelecer a civilização. Então Atenas é o primeiro sopro de civilização do mundo ocidental. A fundação de Atenas vai inspirar a fundação de várias outras cidades pelo mundo ocidental ao longo dos milênios. E é muito curioso porque o Cécrope é personificado nas artes gregas, sobretudo nas pinturas em cerâmica, como sendo metade humano, a parte superior é em formato humano e a parte inferior é em formato de cobra ou serpente. Então,
ele é conhecido como o homem-cobra, o homem-serpente. No caso específico do Cécrope, essa serpente é a personificação do Ouroboros, que é o ciclo de morte e renascimento. Então, quando a serpente vai ser partida ao meio por Apolo, no oráculo de Apolo, a cabeça da serpente é o que se chama de céfalo e a cauda de ouro. Então, é através do Ouroboros que vai se gerar o mito helenístico por trás do nó do norte da lua e o nó do sul da lua, ou a cabeça do dragão, ou a cauda do dragão, ou cabeça da serpente, ou cauda da serpente. Existem vários nomes diferentes na astrologia de hoje para se referir aos nodos, o nodo ascendente e o nodo descendente, que são os causadores dos eclipses solares e eclipses lunares. Então, o Ouroboros é o causador da penumbra. E o Ouroboros é a representação do ciclo de morte e renascimento, que é conhecido no hinduísmo como a Sansara do Karma. Então, Sansara do Karma é o que no helenismo se conhece como Ouroboros. E o Karma do sânscrito é em grego chamado de Moira. É a personificação grega do que os indianos entendem como karma. Em grego é chamado de moiras. As moiras são o emblema da inevitabilidade do destino, que é literalmente o karma. E então o Cécrope era rei de Atenas na época em que vai acontecer uma competição entre Poseidon e Atena sobre quem vai ser a divindade tutelar da cidade de Atenas na Ática. E uma vez divindade tutelar, vai receber favores dos atenienses, privilégios e peregrinações. Então essa competição é muito importante para Partenos. Vamos falar agora um pouco sobre o nascimento de Atena. Né? O nome de Atena, ela recebeu esse nome em homenagem à cidade de Atenas na Ática, e não o contrário. Alguns historiadores vão dizer que a cidade de Atenas recebeu esse nome por causa da filha de Zeus e Metis, Atena. Mas não, foi Atena que recebeu o nome em homenagem à cidade a qual ela foi eleita a padroeira oficial. Então, o nascimento de Atena é perpassado por uma série de dramas, porque havia esse titã chamado Prometeu, que ele é conhecido por rivalizar com Zeus, e Zeus é o deus supremo do Olimpo. Então, o Prometeu tinha uma profecia de que quando o Zeus se casasse pela primeira vez, daquele casamento iria se gerar uma criança, menina, uma criança do sexo feminino, e a segunda criança daquele casamento seria do sexo masculino. E este menino iria ser mais forte, mais poderoso e soberano a Zeus, e vai destroná-lo do Olimpo. Então era essa a profecia de Prometeu. E Prometeu era famoso como vidente porque ele havia previsto que Zeus iria acabar com a humanidade por causa de sua híbris ou orgulho, enviando o dilúvio. E de fato o dilúvio aconteceu, a inundação aconteceu, que é o que vai fazer a transição da idade da prata para a idade do bronze, que é a idade onde os heróis como Atena vão florescer no helenismo. Então o que o Zeus vai fazer? A primeira esposa do Zeus é a Metis.
que é uma titânide. E a Metis, ela vai ganhar o coração dos Zeus por causa de uma situação bem específica. Os Zeus e os seus irmãos são os filhos de Cronos e Reia. Então, o Cronos tinha medo de que os seus filhos o destronassem durante a Idade do Ouro, porque o Cronos era, na Idade do Ouro, o rei dos titãs e Reia a rainha dos titãs. Então, o Cronos não queria perder o status de rei. Então, o que ele fazia? Ele engolia cada um dos filhos que nascia. Então, sempre que Reia ficava grávida e dava à luz, ia lá o Cronos e engolia o filho. Então, havia uma profecia que o Zeus, que é o último filho do casal, o caçula, que ele ia ser o filho que iria destronar os titãs. Então, a Metis vai fornecer a Zeus, depois que Zeus escapa de ser engolido por Cronos, porque Reia coloca uma sósia pedra no lugar de Zeus, e Zeus é criado numa outra caverna na cidade, na ilha de Creta. Então, quando o Zeus cresce, a Metis vai fornecer uma poção, uma substância líquida, que quando o Zeus usa essa poção em Cronos, ele vai vomitar ou regurgitar todos os outros filhos de Cronos e Reia, irmãos de Zeus. Então, isso vai representar o início da titanomaquia e o fim da Idade do Ouro. Então, o céu vai ser atribuído agora a regência a Zeus, os mares vão ser atribuídos a Poseidon e o Tártaro vai ser atribuído a Hades, né? Então, Hades e Poseidon são irmãos de Zeus. Então, como forma assim, de reconhecer a inteligência e a sagacidade de Metis, o Zeus se casa com Metis. E dessa relação, a Metis vai ficar grávida de uma menina, que é a Atena. Mas só que na época, quando ela era bebê, a Atena não se chamava Atena ainda. Mas o Zeus se lembra da profecia de Prometeu. E Zeus não queria que a sua prole o destronasse no futuro. Então, a Metis, ela tinha uma qualidade de se metamorfosear, de se transformar em qualquer coisa possível. Então, o Zeus vai utilizar essa qualidade para tirar vantagem de Metis. Então, Zeus primeiramente pede para que Metis se transforme num leão feroz, ela se transforma numa leoa feroz. Aí depois Zeus pede que Metis se transforme numa mosca. E Metis se transforma numa mosca. É nesse momento que Zeus vai lá e engole Metis. Só que quando Zeus engole Metis, ela ainda estava grávida de Atena. Então, na verdade, Zeus está engolindo duas pessoas aí. E então, a Atena vai ser gerada dentro do próprio organismo de Zeus, e mais especificamente na cabeça dele, na testa dele, onde está a mente, onde está o intelecto. Então, é exatamente o que significa Atena em grego. Atena significa aquela que nasceu do intelecto de Zeus, é que nasceu da nous de Zeus, porque intelecto em grego se chama nous. À medida que Atena vai crescendo dentro da cabeça de Zeus, a cabeça dele vai ficando muito grande, ela vai dilatando até ficar insuportável para carregar no pescoço.
Então, o Zeus vai pedir a ajuda de Hefesto, que é o ferreiro dos deuses, para usar um machado na cabeça de Zeus. Então, o Hefesto pega o machado e acerta a lâmina na testa de Zeus. A testa se abre e a Atena nasce. E quando a Atena nasce, ela nasce como uma menina especial, porque ela já nasce com um elmo na cabeça, que é o capacete. Ela já nasce com armadura, couraça. Ela já nasce intelectual, cheia de estratégias de guerra. E ela nasce alada, ela nasce com asas de pássaro. Algumas versões vão dizer que são asas parecendo com asas de coruja, outras versões vão dizer que são asas de corvo. Só que ela nasce alada, representando que Atena como sendo uma mensageira, como sendo angelical. Ela nasce angelical. E quando ela nasce, ela recebe o epíteto de tritogênia. Então, tritogênia em grego significa aquela que nasceu da cabeça de Zeus. E é considerado o primeiro nome da filha. E é a filha primogênita de Zeus, ainda por cima. Então, ela herda. O que tritogenia de fato significa? Significa que ela herda a inteligência de Zeus. Ela é a própria personificação do cérebro, da consciência, do estado de alerta de Zeus. E o signo de Virgem vai herdar essas características como sendo um signo alerta, consciente. E Atena vai receber de presente de Zeus a égide. A égide representa o escudo. Então ela carrega um escudo poderoso. E ela já nasce sabendo lutar. Então ela nasce órfã de mãe, literalmente falando. E o Tritão, que é o filho de Poseidon e Anfitrite, é o Tritão quem vai servir como um segundo pai adotivo para Atena, porque Zeus é o Deus Supremo do Olimpo. Então ele não vai poder assim dispor de todo o tempo do mundo para cuidar de Atena da maneira que ela merecia. Então o Tritão vai se encarregar da educação de Atena quando Zeus não está perto. E Tritão tem uma filha chamada Palas. E Palas vai ficar famosa por uma luta de lanças que vai acontecer entre Atena e Palas. É uma luta amistosa, mas infelizmente a Atena vai aparecer na luta segurando a sua égide, a sua proteção, e a Palas não. Então, infelizmente, a Atena empala a Palas com a sua lança, e ela morre na hora dessa empalação. Isso vai traumatizar a Atena, porque ela não queria ser vista como impura, como sendo uma assassina. Então a Atena vai construir um ídolo ou uma estátua, seja de mármore ou de madeira, chamada Palas. Então é daí que a Atena vai receber o epíteto de Palas Atena, por causa desse ídolo. E este ídolo vai no futuro ser como o próprio estátua de Atenas, que vai ser levada para Troia. E a Palas Atena, a estátua, é considerado, segundo os gregos, uma proteção, um amuleto. Então, qualquer cidade que tenha uma Palas Atena, ela está protegida. Então, havia uma profecia do Apolo de que a cidade de Troia
também chamada de Ilion. A cidade de Troia, Ilion, fica no que hoje a gente conhece como Turquia. Era uma cidade-estado grego que ficava no que hoje a gente conhece como Turquia, mas na época era Anatólia, perto do Helesponto. Então, o Apolo tinha uma profecia de que Troia nunca iria ser derrotada na Guerra de Troia, a não ser que fosse removida a estátua de Palas Atena do Paladino de Troia. E vai ser removida de lá por Odisseu. Então, vamos falar um pouco agora sobre como foi a Guerra de Troia, na perspectiva de Atenas, da cidade-estado de Atenas, que ficou contra Troia. Então, o Apolo tinha a regência do oráculo de Apolo, e ele tinha uma discípula chamada Cassandra. E a Cassandra queria ter o mesmo poder de oráculo e de vidência que o Apolo tinha. Então ela fez uma proposta indecente para o Apolo. A proposta era o seguinte: se o Apolo der o poder de vidência a Cassandra, Cassandra em troca ofereceria sexo para o Apolo. No caso, ela ia oferecer seu próprio corpo como objeto sexual a ser usado por Apolo. E o Apolo aceita. E na hora que Apolo concede o dom da vidência, a Cassandra se nega a fazer sexo com Apolo. Então, o Apolo se sente injustiçado e lança uma maldição contra Cassandra, porque ele não poderia mais retirar o dom divino, mas ele poderia, junto com isso, amarrar uma maldição. E a maldição de Apolo é o seguinte: sempre que Cassandra fizesse uma profecia, ninguém nunca iria acertar a profecia, ninguém nunca iria acreditar naquela profecia, dar aquela profecia como correta, como certa, como sendo precisa. Então ela ficou conhecida como sendo a charlatã de Troia, a mentirosa de Troia, a enganadora de Troia. E quando os aqueus e os danaus destroem Troia, e lembre-se que a causa da guerra de Troia foi o rapto de Helena de Esparta, essa história eu conto no meu vídeo sobre a constelação de Libra, Zigós. Então, se você tiver mais curiosidade para entender como foi essa guerra, assista ao meu vídeo sobre Libra. Então, após a guerra, o fim da guerra, a Cassandra é retirada à força de Troia pelo Agamenon. O Agamenon é o irmão de Menelau, e Menelau é o marido da Helena de Esparta. A mesma Helena que foi raptada pelo Paris, o irmão de Heitor, que é o rei de Troia. Então, Troia é destruída. A Cassandra é levada agora como escrava. No mundo grego era comum que a cidade-estado que perdesse a guerra, ela iria virar, as mulheres daquela cidade iriam virar escravas sexuais dos homens que ganharam a guerra. Então a Cassandra é transferida de Troia para a Esparta. E lá ela vai ser agora a concubina de Agamenon. Só que tem um problema: o Agamenon já é casado com Clitemnestra. Então, Clitemnestra e Agamenon são casados e eles têm dois filhos importantes, que é o Orestes e a Electra. Então, durante a ausência de Agamenon, lembremos que a Guerra de Troia durou por volta de 10 anos. Então, na ausência de Agamenon em Troia, a Clitemnestra conhece o Egisto, que se torna o seu amante. Então, quando Agamenon retorna de Troia com a concubina, a Clitemnestra e o Egisto
vão arquitetar um plano para assassinar os dois. E esse plano, até certo ponto, é bem sucedido. Então, a Cassandra vai ser assassinada e o Agamenon também vão ser assassinados. E esse assassinato vai gerar a revolta de Electra. Aí que na psicanálise moderna se atribuiu o complexo de Electra a essa história. Mas a Electra histórica que inspirou a psicanálise, ela é a filha de Agamenon e de Clitemnestra. No velório do pai, ela vai arquitetar um plano junto com Orestes para assassinar como revanche, como vingança, a própria mãe dos dois irmãos, a Clitemnestra. O matricídio como forma de vingança por Clitemnestra ter matado o seu próprio marido, o pai do Orestes e da Electra. Só que a Electra não vai participar do assassinato, ela não vai fazer um trabalho sujo. O que a Electra vai fazer? Ela vai arrumar um plano junto com o Orestes, e o Pylades é quem vai, junto com Orestes, fazer o trabalho sujo de assassinar Clitemnestra e Egisto. E essa matança é bem sucedida, até certo ponto, porque a vingança é um prato que se come frio. Então, o Orestes, ele vai ficar meio louco, ele vai ficar meio perturbado, ele vai ficar com remorso depois disso. E a situação vai piorar. O Orestes vai ser levado a julgamento no mesmo aerópago de Atenas, o aerópago fundado por Cécrope I, esse mesmo aerópago onde o Ares foi julgado por ter matado o Alirote, filho de Poseidon, que havia estuprado Alcipe, a filha de Ares com Aglauro. Então vai ser neste mesmo aerópago, que é como eu falei para vocês lá atrás, é um tribunal, uma corte, e lá ele vai ser julgado. Então, na época do julgamento de Orestes, haviam 11 ministros no aerópago, que são chamados de aeropagitas. Então, os aeropagitas no helenismo são os ministros, são os juízes, são os que concedem o veredito correto. Mas por que são 11 ministros? 5 desses ministros vão votar pela condenação, a pena de morte de Orestes, pelo matricídio, e outros 5 ministros vão votar pela inocência de Orestes. E vai ser a Atena, que nessa época ela já exerce a função de aeropagita, de ministra e decana do aerópago. Então vai ser a Atena quem vai fornecer o último voto, o 11º voto, que vai desempatar o veredito. E no final, o Orestes vai ser inocentado. É comum que os deuses helenísticos eles tenham uma tradução na língua romana. Então, o nome romano de Atena é Minerva. Minerva é quem vai dar o voto de Minerva, o voto que desempata o veredito. Então, é por isso, graças ao julgamento de Orestes, que vai ficar famosa mundialmente essa história do ministro que dá, ou da ministra que dá o voto de Minerva, mas na verdade é o que em grego se chama voto de Atena. E a distribuição do aerópago dos 11 ministros vai influenciar o mundo inteiro, vai influenciar a noção mundial de direito. Existem alguns historiadores que dizem que é o Império Romano quem funda a noção do direito.
Mas a informação é sofisma, é equivocada, é falsa. Quem funda a noção de direito são os gregos, não são os romanos. Os romanos copiam o direito grego e atribuem nomes latinos, como, por exemplo, o voto de Minerva. É o nome romano para algo mais antigo, chamado voto de Atena. Então, vamos pegar como exemplo o Brasil. O Brasil tem 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, aqui em Brasília, que é a cidade onde eu moro. Por que são 11 ministros? Justamente por causa da história de Orestes. Porque quando o voto de Atena ele vai gerar uma jurisprudência no direito mundial. E que jurisprudência é essa? Sempre que um réu estiver em julgamento e houver um empate em que 5 ministros votam pela condenação e os outros 5 areopagitas votam pela absolvição, o último voto faz a absolvição, porque é polêmico. Então, quando dá polêmica, é melhor inocentar do que condenar, porque a polêmica no futuro pode gerar injustiças no juízo correto. Então, é graças a Atena que vai se gerar essa jurisprudência no direito. E essa história é verídica. Essa história não é mitologia. Essa história não é fantasia. Essa história é verídica. Atenas, de fato, existiu. Tá certo? Então, assim, inicialmente, a Atena recebe o epíteto de virgem. Então, Parthenos é o epíteto de Atena. E inicialmente ela era virgem, como todas as outras deusas, como Hestia, Ártemis. Só que vai acontecer uma tragédia. Inicialmente o que aparece ser uma tragédia. Antes do nascimento da Atena, da cabeça de Zeus, vocês lembram que eu comentei que vai ser o Hefesto quem vai usar o machado e abrir a cabeça de Zeus? Então, o mesmo Hefesto vai ser chamado por Atena para fabricar, levamos em consideração que o Hefesto é um ferreiro do Olimpo, ele vai fabricar as armaduras e as armas de Atena. Só que ele vai se apaixonar loucamente por ela. E tem um problema aí, porque o Hefesto vamos colocar assim, a base do helenismo, a crença basilar do helenismo e da astrologia helenística ou da Urânia é a metempsicose, que é o que em grego se chama reencarnação. Nos tempos modernos, no grego antigo é o que se chama de metempsicose. Então, os deuses têm encarnações, ou como é chamado no hinduísmo de avataras, né? Então, os deuses gregos, eles têm 3 encarnações, eles são adorados em trindades, chamadas de santas trindades ou aias trindades. Então, o planeta Saturno, ele é adorado de maneira tripla. O nome de Saturno é Phainon, e ele tem 3 encarnações, que é Aion, Cronos e Hefesto. E o Saturno é casado com o planeta Vênus. Por isso que Vênus e Saturno são considerados os melhores amigos no estado cósmico. E por isso que Saturno tem exaltação em Libra, que é o signo de Vênus. Então, Vênus é chamada em grego de fósforo e ela tem 3 encarnações, que é Ananke, Reia e Afrodite. Então, a Ananke é casada com a primeira encarnação de Saturno, que é Aion. A Reia, a segunda encarnação, é casada com a segunda encarnação de Saturno, que é Cronos. E a terceira e derradeira encarnação de Afrodite
do planeta Vênus é Afrodite, que ela é casada com a terceira e derradeira encarnação de Saturno, que é Hefesto. Então, o Hefesto vai se apaixonar pela Atena na hora que ele está quando ele está fornecendo os seus serviços de metalurgia. Ele vai medir o corpo e as medidas de Atena para conseguir calcular o tamanho da armadura e do elmo. E nisso ele vai ver Atena seminua e vai forçar intimidade sexual e intercurso sexual com Atena. Literalmente, estuprar Atena. Exatamente isso que Hefesto faz. Ele estupra Atena. Então, por que o estupro de Atena inicialmente é uma tragédia para Atena? Pelo seguinte, o signo de Virgem é Parthenos. E Parthenos significa imaculada. Então, acredita-se no helenismo que quando um homem ou uma mulher é virgem de sexo heterossexual, que ele tem o poder de ser um psicopompo. O psicopompo é um condutor entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Entre o mundo do Hades ou do Tártaro ou os Campos Elíseos com os que estão vivos aqui na Terra. Então, quando a pessoa perde a virgindade heterossexual, ela perde a sua capacidade de ser um psicopompo. Então, quando o Hefesto estupra Atena, ela perde a sua capacidade de ser um psicopompo. Mas é pior que isso. A Atena não queria o Hefesto. Ela não era recíproco o desejo. E fora que ele já era casado, mas não era recíproco. O Hefesto estava sexualmente atraído pela Atena, mas não era recíproca, porque a Atena não estava sexualmente atraída por aquele homem, por aquele ferreiro. Mas o Hefesto mesmo assim força a intimidade com ela. E ele é um homem, ele é fisicamente mais forte do que uma mulher. Então ele a estupra e ela fica grávida de um menino, um bebê do sexo masculino chamado Erictônio. Então, vamos contar um pouco agora sobre como Atena conseguiu se tornar a padroeira da cidade de Atenas, fundada por Cécrope na Ática. Atenas é famosa por ter várias corujas na Acrópole, onde está o Partenon, onde está o Ericteion. Tem várias corujas lá, então é por isso que as corujas se tornaram um epíteto para Atenas, a cidade onde tem muitas corujas, e quando a deusa Atena se tornou a padroeira de Atenas, as corujas também passaram a ser um epíteto para a deusa Atena. Mas nesse caso é porque as corujas são a personificação da inteligência. E existem dracmas, que são moedas. O dracma era a moeda da Grécia desde a antiguidade até 2002, que foi o ano em que a Grécia deixou de usar o dracma e passou a usar o euro, que é a moeda da União Europeia. Então, vai acontecer uma disputa entre o Poseidon, que ele é a personificação da constelação de Pégaso, que está em oposição à constelação de Virgem. E Poseidon é quem trouxe a domesticação de cavalos para a Grécia, diretamente das estepes Pôntico-Cáspis do leste da Europa, que é o lugar de origem da domesticação dos cavalos. Então, essa disputa vai selar o padrão de adoração dentro de Atenas. Depois disso, então, cada um deve fornecer seus dotes diante do povo ateniense para que o povo ateniense seja testemunha daqueles dotes e faça o juízo ou a votação correta. Então, o Poseidon sobe no topo da Acrópole, ele carrega o seu tridente e ele acerta o tridente no piso da Acrópole e desse golpe nasce uma fonte. Só que os atenienses não vão julgar essa fonte muito
útil para beber água, porque é uma fonte de água salgada, então não servia para nada. Outras versões da história vão dizer que o Poseidon oferece, na verdade, um cavalo como dote para o povo ateniense. Mas mesmo assim não encanta muito, não convence muito. E já a Atena vai oferecer uma árvore de azeitonas, uma oliveira. Então, quando os atenienses veem essa oliveira, eles julgam muito mais útil para a alimentação. Então, como é que vai ser o resultado da votação? Os homens atenienses vão votar em Poseidon e as mulheres atenienses vão votar em Atena. Só que como a população de Atenas, na Ática, era majoritariamente feminina, então a Atenas ganha a eleição. E ela, a partir de então, se torna a padroeira oficial da cidade. E ela vai inspirar outras cidades-estados dentro da Grécia e fora da Grécia também a elegerem Atena como sendo a padroeira. Mas ela vai receber outros epítetos dependendo da cidade-estado. E a Atena vai plantar um jardim de oliveiras, na verdade. E as oliveiras vão ser a base da economia ateniense, porque com as oliveiras você consegue fazer óleo para cozinhar, para untar, você consegue fazer temperos, alimentos maravilhosos. Então, até hoje, a base da culinária mediterrânea são os azeites, as azeitonas, né, as oliveiras. E então isso vai gerar um ressentimento muito grande entre a Atena e o Poseidon. O signo de Virgem é regido pelo planeta Mercúrio. E o Mercúrio, ele recebe o nome em grego de Stilbon, ou Stilbon. Stilbon significa o ladrão de cavalos, ou de gado de cavalos. E o Stilbon vai ser quem vai roubar os cavalos de Apolo. Inclusive o Apolo tem na época uma mulher com quem ele se arranja, chamada Stilbe. E dessa relação vão nascer 2 centauros, que são os citas. Então, de acordo com o helenismo, os centauros são como se fossem filhos de Apolo e Stilbe. E quando o Hermes, que é um dos nomes gregos para o planeta Mercúrio é Hermes. Quando Hermes nasce da relação entre Zeus e Maia, o Hermes rouba o cavalo, o gado equestre de Apolo, para tentar usurpar o lugar do Sol. Então é nessa situação que Hermes vai receber o epíteto de ladrão de gado. É por isso que ele se chama Stilbon. Na astrologia helenística, os planetas são adorados de maneira tripla, numa santa trindade, como eu já comentei lá atrás. Então, o nome do planeta Mercúrio, em grego, é Stilbon, e ele tem 3 encarnações, ou 3 aparições, ou 3 avataras, que é Hermes, Atena e Asclépio. Então, qual é a relação entre os 3? O Hermes, ele vai se casar com Herse, dessa relação vai ter Céfalo. E a Herse é uma das filhas de Cécrope, o fundador da cidade de Atenas na Ática. E já o Asclépio, ele é filho de Apolo, e Apolo tem o seu gado equestre que vai ser roubado por Hermes. E o Asclépio, ele é o médico dos deuses. E ele tem o poder de ressurreição. Então, o Asclépio vai ressuscitar dentre os seus ressuscitados o Glauco. O Glauco vai ser ressuscitado por Asclépio. E Glauco é o pai de Belerofonte, que é um herói que vai domar
o cavalo branco alado Pégaso. E vai ser a Atena quem vai fornecer a rédea a Belerofonte para que ele dome o cavalo branco Pégaso. Então é essa relação entre Hermes, Atena e Asclépio. Então essa trindade, ela tem força ou exaltação no signo de Virgem. É por isso que o planeta Mercúrio tem exaltação no signo de Virgem. E nós temos aqui do lado a constelação de Corvo, fazendo referência ao Asclépio. E em oposição ao Poseidon, que é o Pégaso. Lembra que eu comentei que o Hefesto estupra a Atena lá atrás? Lembra também que eu comentei que a Afrodite é a esposa de Hefesto? Então, por causa desse estupro, que vai envergonhar não somente a Atena, mas também a própria Afrodite. É por isso que o planeta Vênus tem queda no signo de Virgem, por causa desse estupro. E a Atena vai esconder sua gravidez e vai... quando ela vai dar à luz ao Erictônio, ela vai esconder dentro de uma caixinha e vai enrolar o Erictônio com uma cobra ou uma serpente, que é uma versão do Ouroboros, para esconder a criança. Só que as 3 filhas de Cécrope, a Pandroso, Herse e a Glauro, vão encontrar o bebê. E quando elas encontram o bebê, alguns relatos dizem que elas se assustam tanto com a cobra que elas caem para fora da Acrópole e se tornam pedras. Mas, de qualquer forma, a Atena não vai abortar. Ela vai querer o bebê para si. Ela vai cuidar do bebê até ele ficar grande e forte. E vai ser o Erictônio que vai se tornar um dos reis de Atena. No caso da Atenas, a cidade da Ática. No futuro. Ele vai ser um dos reis. E quando o Erictônio cresce, ele se torna coxo, ele se torna manco, porque o Hefesto também é manco, também é coxo. O planeta Saturno é dito de ser coxo na astrologia helenística, de ser manco. Então o Erictônio vai inventar a quadriga, que é um tipo de carruagem puxada por 4 cavalos. E o Zeus vai catasterizar o Erictônio na constelação de Auriga, ou do cocheiro, ou como é chamado em grego de Inioxus, no firmamento celeste, em homenagem ao Erictônio. É por isso dessa rivalidade entre Poseidon e Atena que o planeta Mercúrio tem queda no signo de Peixes, mas é mais especificamente na constelação de Pégaso, por causa dessa rivalidade. E ela não para por aí. Existe uma discípula e frequentadora do Partenon, do templo de Atena, que ele também se torna um banco, tá certo? O Partenon, ele é um banco originalmente. Não somente um templo, mas um banco onde se guardam os dracmas. É por isso que no Yavana Jataka se diz que Virgem rege bancos, por exemplo. Então, uma frequentadora de Atena é a Medusa, a filha de Ceto e de Forces. E vai ser a Medusa quem vai ser estuprada por Poseidon. E dessa gravidez, ela vai gerar 2 crianças, que é o Crisaor e o Pégaso. Só que a Atena vai ficar enfurecida com esse estupro e vai transformar a Medusa, os seus cabelos que antes eram tão bonitos e atraíram Poseidon, em serpentes venenosas. E qualquer pessoa que olhasse para a Medusa se tornaria em pedra. E vai ser o herói Perseu, com a ajuda de Atena, quem vai matar a Medusa, decapitando-a. Então, como Perseu não poderia olhar para a Medusa porque ele ia se tornar pedra, a Atena vai dar um espelho em forma de égide. E esse espelho vai servir para ele ver a Medusa. Ele vai decapitar a Medusa e depois vai entregar a cabeça da Medusa para Atena. E ela vai utilizar como um amuleto, ou no escudo, ou como pingente, que é o que se chama de gorgorião.
Então, as personificações de Atena sempre têm a presença de cobras e serpentes, porque essa constelação ela é repleta de cobras e serpentes. Então, depois que o Perseu decapita a Medusa, vai nascer o cavalo branco alado Pégaso. Então, o Zeus vai ficar tão impressionado com essa história que ele vai catasterizar a constelação de Pégaso em oposição à constelação de Partenos, da Virgem, por causa dessa rivalidade. E vai catasterizar também o Perseu na constelação de Perseu e o Ceto na constelação de Ketus, ou da baleia, por causa dessa história. Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!